Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu... Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar nesta terça-feira, em que celebramos a memória do grande apóstolo Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. Comecemos este nosso dia, amados e amadas, voltando à nossa sede interior, a casa onde Deus escolheu habitar, a casa chamada coração. É nesta casa que Deus habita, é nesta casa simples, singela, que Deus repousa. E é a esta casa que eu preciso todos os dias voltar. Padre, mas eu não estou conectado a este meu coração, já que ele faz parte do meu corpo? Nem sempre estamos. Os nossos pensamentos são capazes de nos desconectar do nosso corpo, de nos desconectar da nossa sede, onde Deus está, o nosso coração. A maioria das vezes nós estamos fora de nós e temos uma enorme dificuldade de viver conectado comigo mesmo. Desejamos sempre, dizemos e queremos que queremos o céu, mas nem sempre buscamos aquilo que nos leva ao céu. A grande Santa Teresa d'Ávila dizia: é impossível irmos ao céu sem antes acessar o meu céu interior. Ou seja, é impossível chegar ao céu se antes eu não acesso ao meu céu. É impossível entrar no céu onde está Deus sem antes entrar no céu onde eu estou. É preciso fazer este processo. Do contrário, não conseguirei contemplar Deus se eu antes não me contemplei. O me contemplar não é uma forma narcisista de falar, mas é uma forma de fazer um caminho voltado para mim mesmo, para este meu interior, onde Deus está. Por isso, faça esse caminho por meio da tua respiração consciente e vibre na presença de Deus. O texto do Evangelho que hoje a Igreja nos oferece é Mateus capítulo 10, versículos 17 ao 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, percebamos aqui 3 tipos de movimento. O primeiro movimento é o do escolhido de Deus, daquele que é chamado por Ele.
somos chamados e postos no meio das pessoas. O segundo movimento é o movimento daqueles que querem nos engolir, nos devorar, nos calar a voz. O terceiro movimento é daquele que nos defende, é daquele que está unido a nós, é daquele que fala por nós, ou seja, Deus mesmo. Portanto, temos aqui aquele que é escolhido, cada um de nós, aqueles que nos perseguem e aquele que nos defende, Deus. É sempre esta tríade que nós vivemos ao longo da vida. E aqui, celebrando a memória de Santo Estevão, o apóstolo da verdade, aquele que derrama o seu sangue porque se tornou um devoto da verdade. Porque em hipótese alguma negaria o nome de Deus. Foi-lhes dado várias alternativas para se livrar da morte. E uma dessas alternativas era negar Jesus Cristo. Nenhuma alternativa ele aceita, a não ser continuar defendendo a verdade, continuar defendendo o nome de Deus. Infelizmente, não é assim que nós agimos. Qualquer alternativa que nos derem, nós aderimos. E negamos logo de início aquilo que defendíamos, o que é trágico. Amados e amadas, o texto do Evangelho apresenta um Deus que está junto dos seus. Deus não nos chama e nos joga sozinho na arena, mas Ele nos chama, nos prepara. Por isso, falando aos seus discípulos, apóstolos, Ele vai dizer: cuidado com os homens, porque eles vos açoitarão e entregarão aos homens, aos tribunais, às sinagogas. Mas quando lá tiverem, não tenhais medo, porque quem falará em vós será o Espírito do meu Pai. Ou seja, eu estarei junto de vocês. Eu estarei a vos defender. Isto é motivador. Saber que Deus está junto de nós. Saber que Deus não se exime em nos defender e nos acompanhar. Jesus não cobre as realidades, não enfeita, mas diz quem são elas. Por isso ele continua dizendo que o irmão se voltará contra outro irmão, o pai contra o pai. Ou seja, Jesus está falando não anunciando uma profecia que vai acontecer, mas está dizendo que todos aqueles que se colocam a serviço de Deus serão ameaçados, expostos. Mas o Filho de Deus não se afastará de nós. Percebamos essa tríade muito presente. Deus nos escolhe, nos coloca no meio das pessoas. No meio dessas pessoas tem aqueles que querem nos calar, que não admitem a verdade, que não gostam de ouvir a verdade. E logo se apresenta Deus ao nosso lado, para nos defender, para falar por nós, para manifestar a sua preferência, que são aqueles que Ele chamou para si. Se Santo Estevão derramou seu sangue em nome da fé, é porque ele acreditou nesta realidade.
É porque ele sabia que foi chamado e escolhido por Deus. Sabia também que iria ser enviado e colocado no meio das feras, dos leões, dos lobos. Mas tinha mais clareza ainda que Deus não os abandonaria. Os defenderia até as últimas consequências que fez Deus com ele. Ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava lá. E se Estevão teve coragem de enfrentar o martírio, não foi uma coragem que nasceu da sua humanidade simplesmente, mas foi uma coragem que nasceu da sua profunda intimidade com Deus. Peçamos esta coragem. Para isto, nos coloquemos, nos envolvendo mais com Deus e deixando que o nosso respirar, que a nossa vida seja toda Deus. E assim teremos a coragem que tivera o grande Estevão. Defender a vida, defender a verdade. Seja esta a nossa busca, seja esta a nossa defesa. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.